Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rafaela Lima. Nós estaremos com a disciplina de Filosofia da Educação. Em tempos difíceis, né, a gente está vivendo a pandemia do Covid-19 e a gente precisa se reinventar enquanto instituição, e aí nós estamos aqui gravando essa videoaula para que a gente possa continuar o nosso processo formativo. É importante que a gente não se perca nesse processo, então a gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar fortalecendo os nossos vínculos. É importante ficar em casa, mas é importante também continuar a nossa formação. E aí a nossa disciplina para este mês é a Filosofia da Educação. Eu sou a professora mestra Rafaela Lima e eu vou apresentar um pouquinho da nossa disciplina, como é que ela será. Que assim, é um campo novo, é um ambiente virtual que a gente não estava acostumado, mas que a gente com certeza vai saber lidar muito facilmente com isso. E isso também é importante para que a gente possa, né, realmente sair da nossa zona de conforto, que às vezes a gente fica só em pensar em ter aula no sábado lá, mas a gente ter essa possibilidade de durante a semana a gente estar se encontrando, mesmo que de forma virtual, mas que isso vai contribuir para a nossa formação. Eu tenho certeza que a disciplina ela vai ser uma disciplina muito bem proveitosa, vocês irão conseguir aprender, eu estarei disponível em todos os canais para que a gente possa realmente estreitar os nossos laços para que a gente consiga fazer a disciplina da melhor forma possível. Então, eu gosto de apresentar a metodologia, a forma de avaliação, que teve que mudar, né, lógico, e eu sempre mudo de disciplina para disciplina, e nesse caso a gente teve que fazer uma adaptação também por conta dos nossos encontros que serão de forma diferenciada. Então, nós teremos como metodologia expositiva, ela não tem como ser dialogada, porque eu vou estar falando para vocês, e vocês não têm como me dar esse retorno ao mesmo tempo, mas a gente vai dialogar sim, por meio dos canais. Nós temos no nosso grupo do WhatsApp, utilizaremos a plataforma Google Sala de Aula, que vai ser um espaço que vocês vão ver que é bacana para a gente poder interagir. Nós teremos também um outro espaço que eu estou organizando para vocês, que é por meio dos formulários online. Então, a gente vai poder se encontrar, a gente vai poder dialogar, mas não ao vivo. Nós teremos o uso de vídeos, e aí essa ferramenta, né, esse vídeo já é o início disso. Vocês estarão me ouvindo e me vendo a partir dessa ferramenta. As atividades via plataforma, como eu falei, nós estaremos acessando, eu imagino que vocês, né, a partir do momento que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês já estão com acesso ao Google Sala de Aula, e a gente vai transitar na nossa disciplina por esses meios e outros que surgirem. Como é que nós seremos avaliados? Como é que vocês irão ser avaliados, né? Como a disciplina ela vai acontecer para que a gente tenha uma nota ao final? Então, por meio dos fóruns, produção de resumo, interação no ambiente virtual e resolução de exercício. E é importante que vocês participem desses espaços para que vocês consigam realmente, né, ser informados a partir das nossas discussões que serão travadas nesses ambientes. Bom, eu sempre coloco, né, as sugestões, e essas sugestões eu vou abrir uma caixa de diálogo em uma plataforma online que vocês poderão mandar sugestões. Então, vocês irão fazer isso, vocês irão mandar essas sugestões para que a gente possa, inclusive, aprimorar o curso, né, fazer de modo diferente. E aí eu trago uma frase de René Descartes que ela diz o seguinte: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Quando a gente não pratica a filosofia em nossa vida, é como se a gente estivesse realmente com a venda dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar o que tem à nossa frente. Eu costumo dizer sempre que ver é diferente de enxergar. Todo mundo, ou pelo menos não todo mundo, mas a maioria das pessoas e da nossa classe, todo mundo vê. Mas enxergar é diferente. Enxergar é você conseguir ir além daquilo que está posto. É você perceber as entrelinhas, é você analisar o que o texto está te dizendo, é você conseguir observar uma situação e fazer uma análise crítica e reflexiva sobre a situação. Bom, e aí eu inicio com uma pergunta, né? O que é filosofia? Duas, na verdade. E qual a importância da filosofia no curso de formação de professores? E aí, que muitos alunos questionam toda vez que eu vou lecionar essa disciplina: mas por que eu vou estudar filosofia no curso de pedagogia? Por quê? Para quê, né? Eu tenho que estudar filosofia.
Primeira coisa é que a gente gosta de que as coisas, a gente estude um conteúdo e que ele seja utilizado imediatamente. A gente tem a necessidade de que tudo que a gente aprende é porque tem um fim imediato. Quando na verdade não é assim. O conhecimento ele deve ser utilizado ao longo da nossa vida. E aí a gente busca esses conhecimentos que foram ensinados muitas vezes há muito tempo atrás. E esse conhecimento vai sendo utilizado à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai construindo relações, do mesmo modo a filosofia. Eu não vou chegar para vocês e vou dizer a filosofia vai ser utilizada durante a formação de vocês, durante a execução profissional, em tais e tais momentos. Não é isso. Eu não trago uma receita, e vocês sabem disso. Eu oriento, né, sobre a disciplina, que é para que a gente possa construir saberes e que esses saberes, em algum momento da vida de vocês, eles serão úteis. Então, se vocês observarem na imagem que está aí no slide, vocês vão ver que dentro da interrogação há uma caixa, né, no ponto da interrogação, é uma caixinha, na verdade, e tem uma pessoa tentando sair dali. E isso faz alusão realmente ao conhecimento. A gente precisa, né, sair dessa zona de conforto, a gente precisa abrir os nossos olhos para que a gente consiga filosofar, para que a gente consiga refletir e precisar. O que é filosofia? Isso vai ser respondido ao longo dessa nossa aula. E o curso de filosofia, dentro da educação, dentro da formação de professores, ela vem nesse sentido, para fazer com que a gente reflita. Então, um pouco sobre a filosofia. Então, filosofar, o termo filosofar, né, ele está relacionado com pensar, com refletir, com precisar. E a gente precisa desenvolver isso na nossa prática docente, na nossa prática profissional, porque se a gente não faz o processo de pensar, de refletir e precisar, e aí a gente precisa entender o seguinte, que não é o pensar pelo pensar, não é apenas a leitura de um texto, não é apenas a leitura de uma situação, mas o que eu posso aprender a partir daquilo ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem atual do que a gente está vivendo agora, o isolamento social. Eu posso pensar no isolamento social apenas no âmbito de que eu não estou precisando ir trabalhar, algumas pessoas no caso, né? Eu não estou precisando sair de casa para trabalhar, eu estou podendo passar mais tempo com os meus filhos, eu estou podendo realizar algumas atividades que eu tinha anos que eu não conseguia fazer, mas por conta do isolamento agora eu estou fazendo. Mas eu preciso refletir também sobre os impactos, né, positivos e negativos que esse isolamento também causa na vida do ser humano. Existem algumas pessoas que estão adquirindo, por exemplo, algumas doenças psicológicas, estão pelo menos aflorando algumas doenças psicológicas que elas já existiam, mas que por conta da nossa correria do dia a dia isso não se manifestava. Mas o fato de não estar mais na interação social faz com que essas doenças psicológicas, né, elas acabam surgindo. Isso é fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Fazendo uma reflexão também de que a quarentena, o isolamento social, é um privilégio, porque nem todo mundo consegue se isolar. Nem todo mundo consegue ficar na quarentena, porque nem todo mundo tem casa. Então, é fazer a reflexão. Isso é filosofia. E também fazer uma reflexão sobre os impactos econômicos que isso acaba gerando, a oferta e procura, a renda do autônomo, tudo isso é um processo reflexivo, tudo isso envolve a filosofia. Não é diferente na sala de aula. Quando a gente está na sala de aula, e aí pensando que ninguém esperava a pandemia, ninguém esperava o Covid-19, ninguém esperava que nós fôssemos atingidos. Mas fomos, e aí? Pense agora esse novo ambiente de estar em sala de aula com vocês. É um processo que exigiu, né, pensar, exigiu reflexão, e uma reflexão no sentido apenas, não de um calendário que a gente não conseguia cumprir, mas para que vocês tivessem acesso à informação, para que vocês não ficassem parados, não ficassem desestimulados, para que vocês continuassem estudando. Isso envolve um processo, né, formativo, isso envolve filosofia. Então, a relevância da criticidade, da reflexão que a filosofia tem, permitindo uma melhor compreensão dos diferentes contextos e, consequentemente, proporcionando um novo olhar para a sociedade. Então, a filosofia ela vai fazer com que a gente consiga olhar para a sociedade de modo diferenciado. Então, a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências, porque antes de qualquer outra atividade, a gente precisa pensar e refletir. Se vocês pararem agora para observar as pequenas atitudes da vida de vocês,
Vocês irão, em algum momento, vocês utilizaram a filosofia para poder resolver uma problemática, em que vocês precisaram realmente pensar qual o caminho que eu tenho que seguir, qual o caminho, se eu seguindo o caminho A, o que, é que vai acontecer, fazer o processo reflexivo, se isso realmente é importante. Etimologicamente falando, a palavra filosofia, ela vem de filo, né? Filo, que é filia, vem de amizade, e sofia, que é sabedoria. Então, seria o amor pelo saber, a amizade pelo saber. Então, amor ou amizade pelo saber. Então, a filosofia, o significado etimológico da palavra é o amor ou amizade pelo saber. É esse gostar, esse querer conhecer. Isso que é a filosofia. E a filosofia ela está dividida, assim como outras áreas de saber, a filosofia ela está dividida em diferentes campos. Então, a gente tem a filosofia lógica, que ela vai buscar estudar a estrutura, a forma do pensamento, né? O método de raciocínio, então, de forma estrutural. A filosofia ética vai estudar os valores, os atos dos seres humanos, seus princípios, as suas condutas. Há também a filosofia estética, que vai pensar na questão do belo, que é beleza, das artes, das expressões culturais. A filosofia política, que vai estudar a organização social, as formas como o homem, né, ele se organiza enquanto espaço público. A filosofia metafísica é o estudo da realidade das coisas, do conhecimento, da mente humana. Então, a filosofia ela é dividida em diferentes campos, assim como outras áreas do saber, outras áreas do conhecimento. A origem da filosofia. Então, a gente vê o pensamento ocidental, ele nasce na Grécia, no século 7 e 6 a.C., e promove a passagem de duas consciências. Essas duas consciências elas são conhecidas por vocês, talvez não com esse nome, mas todo mundo consegue identificar essas duas consciências, que é a consciência mítica e a consciência racional. O que seria essa consciência mítica? Que é o uso dos mitos para poder resolver os problemas. Então, encara a verdade, é aquela que encara a verdade, não encara a verdade real e busca nos mitos a explicação para os conflitos interiores. Então, tudo era explicado a partir do mito. Então, a filosofia ela emerge justamente dessa passagem, dessa consciência mítica para a consciência racional. E o que seria a consciência racional? Vai utilizar os princípios da razão para poder compreender os conflitos, para compreender como as coisas acontecem e os conflitos interiores. Então, é a compreensão do mundo, não a partir agora do mito, não a partir do mito, mas a partir da consciência, a partir da razão. Então, a consciência racional ela visa entender a realidade através dos princípios da razão, que são basicamente os princípios que regem o mundo como o princípio da causa e do efeito. É o pensamento realmente, o pensamento racional. Bom, muito do desenvolvimento da sociedade da época, na Grécia, ele se deu a partir dessas duas consciências. Então, a gente não pode descartar a consciência mítica e pensar agora só na consciência racional. A gente precisa compreender que a consciência mítica ela foi importante, inclusive para o desenvolvimento da consciência racional. De acordo com a história, há dois momentos marcantes na filosofia, que são os momentos que a gente chama dos pré-socráticos e do pós-socráticos. E faz referência a Sócrates, né? É o que tem antes de Sócrates e o que vem depois de Sócrates. É importante a gente pensar no quanto Sócrates ele foi importante para a filosofia, porque ele consegue dividir dois momentos. E aí a gente tem os pré-socráticos e os pós-socráticos. E aí os pré-socráticos, a gente tem como principal nome dessa época o Tales de Mileto. O objetivo era desenvolver nesse período, o objetivo era desenvolver uma filosofia a partir do racional e da sistematização. E foi aí que a gente saiu de dois períodos, da cosmogonia para a cosmologia. Foi o processo, nesse período nós saímos da concepção da cosmogonia, que o que era isso, a cosmogonia, professora? A cosmogonia explicava a origem do universo a partir dos mitos. Lembra que eu falei anteriormente da mítica e do racional, da filosofia mítica e da filosofia racional? Os pré-socráticos, eles acreditavam na cosmogonia e explicavam a origem do universo por meio dos mitos. Mas aí eles foram saindo e chegaram na cosmologia, que é a explicação do universo não mais a partir dos mitos, mas a partir do racional, de um pensar racional sobre a origem do universo, de uma explicação sistemática e racional para a origem do universo.
Nesse período, os filósofos eles não eram chamados de filósofos, eles eram chamados de fisiólogos. E eles tinham objetivos bem específicos e eles buscavam compreender, né? Eles procuravam a razão para os acontecimentos naturais do próprio mundo físico. E aí eles buscavam entender a matéria, e o princípio de todas as coisas. O que era isso? É compreender de que é feita a natureza, como foi que isso foi formado. Buscavam compreender a natureza, como esse mundo físico ele passou a existir. Então, os pré-socráticos, a busca deles era compreender como esse mundo físico ele passou a existir. E aí nós temos grandes nomes dessa época. Nós temos Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Demócrito. E aí, se a gente for pegar, vou pegar o exemplo de Demócrito, por exemplo, que ele é utilizado, inclusive, na ciência química, que Demócrito ele foi o primeiro Demócrito junto com Leucipo, né, eles foram os primeiros a falarem sobre átomos, utilizarem a palavra átomo, átomo é o princípio de todas as coisas. Átomo é a menor partícula e é essa partícula que forma todas as coisas da natureza. Bom, como é que, para a gente perceber que Demócrito ele foi um pré-socrático e que ele buscava entender como a natureza era formada. E aí ele vem dizendo que a natureza era formada por partículas indivisíveis, as quais são chamadas de átomos. Porque eles buscavam entender de que é feito o mundo, qual a matéria-prima básica do cosmos. Eles buscavam entender a natureza enquanto mundo físico. Isso era o objetivo dos pré-socráticos. Não esqueçam isso, anotem, utilizem o caderno de vocês para poder anotar isso. A filosofia ela é dividida em dois momentos, né? O momento pré-socrático e o momento pós-socrático, em que os pré-socráticos eles tinham como objetivo buscar compreender como o mundo físico era formado, e nós temos um outro período, que é o período pós-socrático, que nós também iremos estudar. E aí, o pós-socrático começa com quem? Com Sócrates. Então, Sócrates ele é o divisor de águas, vamos assim dizer. Então, Sócrates ele é filho de Atenas, considerado por muitos autores como sendo o pai da filosofia. Ele fazia questão de ser entendido como um sujeito ignorante nos mais distintos temas que as pessoas acreditavam conhecer. E aí a gente tem a máxima de Sócrates, que é só sei que nada sei. E aí é importante, mais à frente nós iremos compreender, né, o porquê Sócrates utilizou essa máxima do só sei que nada sei. E aí é importante que vocês anotem para poder dar uma pesquisada também. E Sócrates, a filosofia de Sócrates estava muito ligada a fazer perguntas. Para ele, o diálogo era fundamental para compreender as coisas do mundo. É o método dialógico de Sócrates. Sócrates ele cria esse método dialógico dizendo que a importância de estabelecer diálogo. E aí, quando a gente para pensar em Sócrates ele foi um homem que ele não era da escrita, ele era da fala. É tanto que o que a gente conhece de Sócrates é por meio dos escritos de Platão, que foi um discípulo de Sócrates. Então, Sócrates era um homem da fala, ele discursava, ele falava, ele dialogava sobre. Só que tem um detalhe, Sócrates ele não buscava entender como o mundo físico como surgiu, como ele tinha sido criado. Sócrates vem em uma outra perspectiva. Sócrates ele vem buscando compreender a natureza humana, compreender o homem, porque ele diz que o homem é a própria natureza. Então, Sócrates ele vem dizendo o seguinte, que a melhor estratégia para lidar, né, com os adversários é o conhecimento. E aí eu reafirmo isso hoje, porque conhecimento é poder. Quando a gente conhece, a gente consegue estabelecer bons discursos, a gente consegue dialogar com o outro, a gente não tem como manter um argumento sem conhecimento. Para entrar numa discussão, eu preciso ter argumentos e esses argumentos eles precisam ser fundamentados. Então, é por isso que o conhecimento ele é tão importante. Então, eu preciso ler, estudar, porque isso vai me direcionar para quê? Para bons discursos. Então, Sócrates ele falava muito do discurso, da importância de conhecer para poder discursar. Então, Sócrates ele buscava compreender o homem, a sua realidade e a sua alma. Ele acreditava na imortalidade da alma. É importante a gente frisar aqui o seguinte. Quando Sócrates fala em alma, ele não fala na alma espiritual, como a gente está acostumado a ouvir. A alma que desencarna, não. Sócrates ele chama de alma a consciência humana. Ele diz que a nossa consciência é a nossa alma. Então, ele buscava entender a consciência humana, que para ele era a alma. Então, ele
o homem nada mais é do que a sua alma. Ele dizia isso. Mas o que é a alma do homem? A sua consciência. Então, Sócrates fala que ele buscava compreender a consciência humana, ele precisava compreender a sua alma. Diferentemente de outros filósofos, Sócrates ele não fundou uma escola. Então, a gente tem Platão que fundou escola, Aristóteles que fundou escola, mas Sócrates não fundou escola. E ele não era um homem de registrar, como eu falei, os seus pensamentos. A maioria das coisas que a gente sabe sobre ele foi por meio de seus discípulos, Platão e Aristóteles. Então, ele não era um homem da escrita, mas um homem da fala. Mas eu quero voltar um pouquinho a essa questão da alma, dessa consciência. Sócrates ele dizia que o que a gente precisa cuidar, muito mais do que cuidar do nosso corpo, é cuidar da nossa alma. E aí, mais uma vez, eu preciso ponderar o seguinte, é preciso ponderar que, quando Sócrates fala de alma, Sócrates não fala de uma alma espiritual. Sócrates ele vem falar da alma como uma consciência humana. Ele diz que a consciência humana ela é chamada de alma. E ele fala que a gente precisa cuidar dessa nossa consciência. E aí era isso que ele buscava entender. Ele buscava compreender o homem por meio da sua consciência. Aí Sócrates fala, né, que a sabedoria humana é o quanto o homem pode saber sobre o próprio homem. O que a gente tem de mais importante para a gente saber é saber sobre a gente mesmo. É o próprio homem saber de si. Sócrates buscava responder a questão de qual é o ser, a natureza última, a essência do homem. Então, ele buscava compreender o homem. A essa pergunta, Sócrates responde que o homem é a sua alma. E a alma do homem é a sua razão. A alma do homem é a sua consciência. A alma é o que dá ao homem a sua personalidade intelectual e moral. Cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma mais do que do próprio corpo. O educador tem assim por tarefa ensinar os homens a cuidar da própria alma. Então, qual é a importância de estudar Sócrates para os futuros professores e para aqueles que já estão em processo, né, de docência? Que enquanto educador, eu preciso ensinar o outro a cuidar da alma, a cuidar da sua consciência. E como é que eu cuido da minha consciência? Conhecendo, conhecimento, para que eu possa, né, alimentar a minha alma. Muito mais do que cuidar do nosso corpo, muito mais cuidar da nossa condição física, nós precisamos cuidar da nossa consciência. E a gente tem visto o quanto isso é cada vez mais necessário. Uma vez que a gente tem hoje pessoas que elas não conseguem dialogar, que elas não conseguem discutir. Quando eu falo discutir, gente, não é bater boca, mas é discutir a partir dos conhecimentos teóricos. As pessoas que não conseguem sustentar os seus argumentos, que acham que sabem tudo nas redes, mas quando chega realmente no diálogo não consegue. A gente tem cada vez mais pessoas que não estão pensando, mas apenas reproduzindo. Então, essas pessoas elas vão reproduzindo falas sem estarem com a sua consciência alimentada, sem estarem bem com sua alma, sem estarem bem com a sua razão. Então, é preciso cuidar da nossa alma. É preciso conhecer, é preciso discutir, é preciso dialogar para a gente seguir, né, rumo a novos desafios. Então, na aula de hoje, o objetivo era que a gente apresentasse realmente esse processo inicial de como será a nossa disciplina, falar um pouco desse início da filosofia, para que a gente possa, a partir, né, desse conhecimento teórico, porque o que é que nós faremos nessas nossas primeiras aulas? É conhecer a filosofia de modo geral e depois a gente vai passar a utilização da filosofia no campo educacional. Como a gente consegue transportar, né, como é que a gente consegue mediar, utilizar esse conhecimento filosófico dentro de sala de aula. Por que é importante conhecer a filosofia? Para que eu possa, em sala de aula, construir saberes junto com os meus alunos. Então, o objetivo desse nosso curso é esse, é compreender a importância da filosofia no campo educacional, dentro da sala de aula, enquanto futuros professores. E aí vocês terão no sistema já atividades para serem realizadas. Eu vou postar também um vídeo que vocês precisam assistir, na verdade, links de vídeos que vocês precisam assistir como complemento dessa aula, e vocês terão, a partir desses vídeos, atividades para serem respondidas, e vou fazer também as aberturas dos fóruns. Eu espero que vocês consigam
ter, de alguma forma, aprendido alguma coisa a partir dessa fala. Eu entendo que o recurso, porque a gente não consegue estar juntinho, isso acaba, para alguns, trazendo algumas dificuldades, mas eu digo o seguinte, que eu estou disponível para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Eu vou deixar o meu e-mail lá no sistema, que eu acredito que, na verdade, todos vocês já tenham. O nosso grupo do WhatsApp, para a gente poder dialogar, para a gente poder fazer uma disciplina que realmente a gente consiga aprender. E apesar dessa distância física, eu espero que vocês sintam assim fortemente abraçados, se cuidem, cuidem dos seus familiares, cuidem daquelas pessoas que vocês têm acesso e daquelas também que você não tem, fazendo o quê? Ficando em casa. Porque a gente precisa cada vez mais nos fortalecer para que a gente consiga realmente passar por essa situação. E mais que isso, nós precisamos refletir, nós precisamos olhar com o olhar da filosofia para essa situação que a gente tem vivido. Então a gente não pode simplesmente passar, a gente precisa pensar, a gente precisa enxergar o que é que esse momento na história ela está trazendo para a gente, né? O que a gente pode refletir, o que a gente pode inferir a partir disso. Então, gente, grande beijo. Então, até a próxima aula.